Miqueias, profeta Miqueias, né? Capítulo de número 5. Nós vamos ler do versículo do 2 ao 5. Miqueias, capítulo 5, versículo 2 ao 5. A palavra de Deus vai nos dizer assim: Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será um governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Por isso os israelitas serão abandonados até que aquela que está em trabalho de parto dê à luz. Então o restante dos irmãos do governante voltará para unir-se aos israelitas. Ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. E eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Ele será a sua paz. Os irmãos podem se assentar, glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Glórias a Deus. Glórias a ti, Senhor Jesus. Esta mensagem de hoje ela tem por tema as provas que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Estas são as provas, né? Porque se Jesus tivesse aparecido assim de repente, sem ter sido avisado antes, né? Colocaria em dúvidas, né, se realmente seria ele, né? Mas nós vemos aqui nesse livro escrito por Miqueias, né, esse profeta que viveu cerca de mais ou menos lá na 715 anos antes de Cristo, né? Ele é um profeta mais ou menos da época do profeta Isaías, que viveu lá por volta de 740, 750, né? 750 antes de Cristo. Então o profeta Isaías, já no capítulo de número 53, né? Ele já havia profetizado como Jesus viria, como ele nasceria, como seria toda a vida de Jesus, né? E o final da vida dele, como seria, né? Até a crucificação dele na cruz. Falar sobre a ressurreição. E aqui o profeta Miqueias também, ele vai pela mesma linha, né? De previsão, de vidência, né? De que Jesus viria. Então aqui o profeta Miqueias, Deus usa o profeta Miqueias para anunciar a vinda do filho dele, a vinda do filho de Jesus, quando ele fala aqui, né, que entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Né? Jesus, nós sabemos que Jesus nasceu de uma família, né, do clã, da tribo de Judá. Então aqui ele fala que vinha de uma dessas clãs, né? Mas o que é? São famílias da tribo, né? Daquela tribo, representada a tribo de Judá. E aqui então o profeta começa a mostrar que esse Jesus viria de uma dessas clãs, né? Da tribo de Judá. Ele virá para mim aquele que será o governante sobre Israel, né? Que Jesus viria, né? E ele é o rei de Israel. Ele vai ser no final dos tempos aquele que vai reinar sobre o Israel de Deus. Então nós vemos aqui que lá tanto tempo atrás, né, Deus usa Miqueias para anunciar a vida de Jesus, para que isso servisse de prova que realmente Jesus é esse que veio e é o Filho de Deus. Por isso que o tema da mensagem ela é, né? As provas que Jesus Cristo é o Filho de Deus, né? Por isso existem essas provas, tanto aqui em Miqueias como lá em Isaías capítulo 53, né? Capítulo todo, vai falar sobre toda a vida de Jesus.
Então aqui nós vemos que é uma das provas, né, que Deus anunciou há muitos anos antes, né, de Jesus aparecer, dele surgir aqui entre nós, para que não houvesse nenhuma dúvida, e até hoje não há, porque está escrito, já estava escrito, né, no livro considerado o livro da lei, o Antigo Testamento. Então ele fala aqui em Miqueias, fala no versículo de número, continuando no número 2, ele fala: as suas origens estão no passado distante, em tempos antigos, né? Quer dizer, o Jesus Cristo que veio depois de 700 anos, né, aproximadamente depois, ele é esse que foi anunciado aqui, né, por Miqueias, ou, né, através da palavra de Deus, usando o seu profeta Miqueias. No versículo 3 ele vai falar: por isso os israelitas serão abandonados até que aquela que está em trabalho de parto dê à luz. Então o restante dos irmãos do governante voltará para unir-se aos israelitas, né? Às vezes a gente lê assim, se a gente não parar para refletir bem, às vezes a gente nem entende o que está dizendo aqui, né? Eu me incluo também nessa aí, às vezes tenho que ler 4, 5, 10 vezes para poder entender. Por quê? Por que ele fala que os israelitas serão abandonados? Porque nós vemos que a partir da última vez que Deus usou o profeta Malaquias, né, foi o último que falou, né, de Deus no Antigo Testamento. Nós vemos ali que Malaquias estava mais ou menos 600 anos antes de Cristo, né? Foi a última vez que Deus usou para falar com os israelitas. A partir de então, os israelitas ficaram ao Deus dará, né? Eles abandonaram Deus, eles se desviaram e eles ficaram aqui perdidos. E aí esse povo ele ficou abandonado, sem direção. Muitos deles abandonaram até a palavra de Deus, a grande maioria deles abandonaram, se desviaram completamente do que era, né, a lei, passaram a viver segundo as suas próprias doutrinas, cada um estabelecendo a sua doutrina, achando que fazendo do modo dele estava agradando a Deus. Mas nós vemos aqui que Deus, quando ele toma essa decisão de que com aquele povo que estava daquele jeito, dali não sairia ninguém para representá-lo, para ser capaz de unir esse povo de Israel, ao ponto desse povo estar completamente voltado para Deus. Então é onde que Deus decide que ele tem que enviar um filho dele aqui, né? Ele toma essa decisão e nós vemos que não é uma decisão precipitada, né? As decisões de Deus, elas são anunciadas com milhares, às vezes, de anos antes, né? Assim como Jesus veio, muita coisa está anunciada por Jesus que vai acontecer, sei lá, 2.000 anos depois, 3.000 anos, né? Não sabemos quando vai ser, mas que está escrito, que está profetizado e que vai acontecer, certeza nós temos, né? O que Deus fala, o que Deus escreve, manda escrever, ele cumpre, ele não deixa de cumprir, ele é fiel com a sua palavra. E nós vemos aqui que então o restante dos irmãos do governante voltará para unir-se aos israelitas. E é aqui que eu falo que às vezes a gente não entende o porquê. O que quer dizer isso aqui, né? Que o restante dos irmãos do governante. Quem será o governante, né? O governante será Cristo. Ele governará sobre Israel. Ele reinará sobre Israel. E quem são os irmãos, né, que se unirá? Você vê que estava escrito já que os gentios, né, que eram o restante dos irmãos, eles iam se unir com Israel, com o povo de Israel, e a Bíblia vai nos dizer que
essa junção do povo de Israel com os gentios se forma o Israel de Deus agora. Agora se torna o povo nosso, nós somos o Israel de Deus. Então, esses irmãos do governante somos nós, os gentios, que estávamos fora da promessa de salvação. Então, esse plano de salvação que Jesus veio foi para o quê? Para trazer a salvação para toda a humanidade, não mais só para o povo de Israel, como era um povo escolhido, né, anteriormente, até antes de Jesus vir. Jesus, inclusive, nasce, né, no meio desse povo de Israel. Ele é da família, né, um dos clãs da tribo de Judá. Então nós vemos que a Bíblia já anunciava que haveria a junção desses dois povos, dos gentios que estavam dispersos, né, que não fazia parte, não era contado como o povo de Deus. Então, nós somos os irmãos do governante, desse Jesus que virá para governar o Israel. Não é mesmo? Então, essa é a explicação bem clara desse versículo, que às vezes a gente não para entender direitinho, a gente não entende quem é esse irmãos, os irmãos desse governante. E nem tão pouco, às vezes, se dá conta de que o governante será Jesus, né? Que está se tratando aqui neste capítulo, número 5, né? E aí então diz assim: ele se estabelecerá, ele quem se estabelecerá, né? Jesus, né, vai se estabelecer, né? E os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. E eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra, ele será a sua paz, né? Não terá outro que vai trazer a paz para este mundo, né? Diz que quando vier o anticristo, né, nós teremos aí um período de mais ou menos 3 anos e meio de uma falsa paz, né? Mas a paz verdadeira só virá de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que está aqui. Ele será a sua paz, né? Como diz aqui no final do versículo. Ele estabelecerá e pastoreará na força do Senhor. E ele é o nosso pastor, né? Ele já veio, o que estava lá já se tornou realidade, ele já veio, ele se tornou o nosso pastor. Assim como diz o Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor. Então só ele é o nosso pastor. Ele já veio, o que estava prometido aqui, ele já veio. E ele, aqui diz que eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Né? Nós vemos que hoje o nome do Senhor Jesus, ele já está em todos os confins da terra. Eu acho que não existe, né, ninguém nesse mundo que não ouviu falar do nome de Jesus. Ninguém, acho que mais tem dúvida, né? Sem dúvida, aquele que realmente não crê, aquele que é apóstata, né? Que não crê realmente em Deus, mas aqueles que têm que, pelo menos um pouquinho de crença, né, de que Deus existe, já ouviu falar de Jesus. Ele já está nos confins da terra. O nome dele é conhecido, né, em todo o planeta Terra. Não há como negar isso aí, né? Não há para ninguém falar, eu não conheço, nunca ouvi falar, né? Ainda mais nos dias de hoje, né? Nós estamos vivendo a era da tecnologia, né, digital. Não tem como ninguém falar que não ouviu falar, ou que gostaria de conhecer, mas não sabe como. Está muito fácil de saber hoje como saber, como conhecer Jesus, né? Basta alguns toques só, né, do celular, você conhece, tem toda a informação sobre Jesus.
sobre o que quiser, né, que nós temos. Nós estamos ali fazendo o ensino na escola de discípulos, né? E eu tenho visto que tem sido maravilhoso o uso da tecnologia ali. Se aprende coisas que a gente levaria talvez 10, 20 anos para aprender. Esses jovens de hoje, eles conseguem aprender toda a Bíblia, se quiser, em poucos segundos. Em milésimos de segundo, você extrai um sermão com todo o fundamento bíblico que quiser. Então não é querer abandonar a Bíblia não, até pelo contrário, é até mais para a gente se aprofundar mais na Bíblia, para comparar a Bíblia com o que está sendo posto, né, pela inteligência artificial. Então é mais um reforço para a gente ter motivação para ler a Bíblia, né? Não é para abandonar a Bíblia, é para ler a Bíblia. Porque senão nós não lermos, nós vamos ficar na dúvida. Porque a inteligência artificial ela é criada pelo homem, sujeito a falhas. Então é bom, né, usar ela como ferramenta, mas consultar a Bíblia porque é a verdade. Para se ter certeza que o que está escrito ali realmente confere com a Bíblia ou não. Então nós vemos aqui que a vida do Senhor Jesus ela já é algo real, algo que já aconteceu. Essa profecia ela já se cumpriu, assim como a profecia do profeta Isaías também, né? Ela foi completamente concretizada, e Jesus confirmou isso na cruz, quando ele suspirou, né, o último respiro dele, falou: Pai, está consumado. Significa, né, a profecia foi cumprida na íntegra, não há mais o que se duvidar, né? Então é importante que a gente tenha esse entendimento, porque como a gente fala sempre lá na escola, né, de discípulos, esses jovens que estão ali, a gente prepara eles para enfrentar as perguntas do mundo, né? Muitas das vezes nós podemos ser perguntados: que prova você tem que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele foi o Messias, que Ele é o Messias, que Ele é o pastor? Então nós temos as provas aqui, né? Ninguém vai falar uma coisa 700 anos antes e isso aí vai acontecer, né? Ponto por ponto, linha por linha, parágrafo por parágrafo. Ninguém vai acertar, né, 700 anos antes o que vai acontecer depois. Então isso é uma prova concreta e que tudo isso aconteceu e está escrito como aconteceu também, que nós vamos ver, né? Uma coisa é que está escrito lá atrás, depois nós vamos ver o Novo Testamento, que vai mostrar também provas de que Jesus Cristo é o Filho de Deus verdadeiramente. E está acontecendo hoje. E está acontecendo, não é? E vai acontecer. Vai acontecer, tudo, né? E ele ressuscitou, como diz o irmão ali, está vivo, né? Ressuscitou e está vivo. Não ressuscitou e morreu novamente como Lázaro, né? Lázaro ressuscitou, mas morreu novamente, né? E vai ressuscitar de novo, né? Mas Jesus, ele morreu uma única vez para vencer a morte, né? E ele venceu a morte através da ressurreição. E provas de que ele está vivo até hoje, né? Nós vamos avançar um pouquinho nessas provas, né? Até para a gente entender como é que foi o que foi profetizado lá atrás e que ele nasceria. Nós vamos ver agora como é que foi o nascimento dele, né? Os irmãos não se preocupam não, que a gente vai fazer isso dentro do prazo, tá? Nós vamos fazer, já falamos um pouco antes dele vir, vamos falar agora do nascimento dele. Nós vamos falar depois as provas que ele provou que era o Filho do Homem através dos milagres também que ele fez, que estão registrados no Novo Testamento. Nós vamos passar um pouco por isso,
para a gente ter provas quando alguém perguntar quais são as provas de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, né? Se a Bíblia é verdadeira, e ela é, se aquele que crê que a Bíblia é verdadeira, ele sendo explicado através da Bíblia, é impossível prova maior do que essa, né? Não tem como provar mais do que isso, né? Se a pessoa não ficar satisfeita, não crer através do que está na Bíblia, ele pode esquecer, aí deixa ele, como diz o apóstolo Paulo, entrega ele para Satanás, né? Para Satanás cuidar dele. Ele não tem mais jeito mesmo, né? Nós vamos ver aqui lá no livro de Lucas, capítulo número 2, nós vamos ler do 11 ao 20 só, porque o livro todo, né, o capítulo todo de Lucas, capítulo 2, vai falar sobre o nascimento de Jesus. Lucas, capítulo de número 2. Às vezes o meu 2 está como 12, né? Mas não é não. 12 eu falo diferente de 2, tá? Às vezes o sotaque da gente fica um pouco misturado. Eu procuro falar mais no sotaque de vocês de São Paulo, tá? Procuro me aproximar, pelo menos. Então nós vamos ver lá em Lucas, no capítulo de número 2, o que estava previsto e que ele nasceria, e ele nasceu, né? É prova de que ele nasceu. Versículo de número 11. Fala assim: hoje na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo. Olha só, nasceu e é Cristo, né? Na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo. O Senhor, ele é o Senhor, né? O versículo número 12 diz: isto lhes servirá de sinal, encontrarão o bebê envolvido em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e o que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de ouvirem, contaram a todos os que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinha visto e ouvido, como lhes fora dito. Então nós vemos aqui que Jesus nasceu num lugar, ele estava morando em Nazaré, né? Mas por conta de um recenseamento que teve naquela época, né? Que o rei determinou que houvesse um recenseamento naquela época, todos os povos de outras cidades, né, do Império Romano ali, eles se convergiram para aquele lugar, para Belém, né, estiveram lá em Belém, e estava já predito que o Jesus nasceria em Belém, né? Você vê como é que os planos de Deus, eles são bem traçados. As coisas acontecem, às vezes a gente acha que foi coincidências, mas não são coincidências. É que Deus faz as coisas de forma que o homem realmente fica difícil para o homem entender, né? São coisas que a gente fica admirado, como pode, né? Tudo se encaixando perfeitamente. Ele iria nascer lá, que ele ia nascer num lugar pobre, né? Não ia nascer num berço de ouro. Tudo isso, né? Preparado. Ele vai nascer aonde? Dentro de uma manjedoura, né?
um lugar, um estábulo onde os bois dormiam, né? Onde os bois iam para se alimentar e dormir, passar a noite. E diz que ele foi, o José e Maria foram para aquela cidade, para esse recenseamento, e chegando lá, o movimento era um evento tão grande que não havia estalagem para todos, né, ficarem na cidade. E ela começou a entrar em trabalho de parto e eles não tinham outro lugar, entraram nesse estábulo e ali Jesus nasceu, né? E esses reis magos que estavam, né, a pastorear, né, à noite lá, talvez no pasto, e eles viram esse sinal, né? O anjo veio e falou para ele que havia nascido, né, aquele que era o filho da promessa, né? E eles foram para lá para ver, para conferir, para ter testemunha, né, que verdadeiramente Jesus nasceu como havia predito, né, há 700 anos antes, pelo profeta Miqueias e Isaías. Então, essa é mais uma fé, uma prova de que Jesus realmente nasceu, né? Prova de que ele veio ao mundo, ele já chegou. Nós vemos lá depois também em Mateus, no capítulo 3, Mateus 3, bastante coisa que a gente lê na Bíblia, não vai dar tempo, viu, irmãos? Eu prometo que eu já li em casa e deu tempo. Bom, capítulo 3, versículo 13 ao 17. Vai dar mais uma prova para a gente, né? De que Jesus nasceu. E fala assim, ó. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Glória a Deus. Bem, então nós vemos aqui mais uma prova, né? Que ele nasceu, foi batizado. E João Batista queria até se recusar, né? João Batista viu que ele era o Filho de Deus realmente, né? Ao ponto, quando ele veio de longe, ele falou para os discípulos dele, João Batista: eis aí o Cordeiro, né, de Deus que tira o pecado do mundo, né? E nós vemos aqui que Deus comprova que a própria voz de Deus veio, né? O Espírito Santo veio em forma corpórea de pomba sobre ele. E Deus fala, né? Então uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, de quem me comprazo, ou de quem me agrado, né? Então nós vemos que são provas irrefutáveis, né? Provas que não dá para dizer, alguém inventou, está escrito, Deus falou, Deus comprovou que ele era o Filho, não dá para tirar, né? Duvidar que ele não seja esse, porque Deus falou exatamente para ele que estava ali naquele momento, não havia outro, né? Para Deus estar falando daquela forma: este é o meu Filho, de quem me agrado, né? Aleluia. Amém? Glória. Nós vamos lá para glória a Deus. Para a gente não ficar em poucas provas, né? É bom a gente ter bastante provas, né? Para falar com pessoas incrédulas, às vezes uma prova só, ele refuta, né? Ele fala: não é bem assim.
Você vê que é só isso aí que tem, mas a Bíblia não, ela tem bastante provas. Né? Nós vamos lá para João capítulo 2. Capítulo 2. Esse vai ser um pouquinho mais longo, nós vamos ler do 1 ao 11 para a gente entender, né? Essa prova de que era Jesus que estava nesta festa, né? Um homem qualquer não poderia ter feito o que ele fez ali naquela festa. João capítulo 2, né? Versículo 1 ao 11. Diz assim, ó, que fala sobre o milagre, né, de Jesus transformando água em vinho, né? No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Né? Até outro dia eu peço para a irmã Cíntia, que eu comentei, né, lá que eu falei 600 litros, mas a página não era aquilo não. Né? Depois eu falei, não era, 600 litros era uma outra coisa, né? Não tinha nada a ver com isso aqui. Mas só para, eu lembrei disso aí depois e aí, vamos voltar. E senão você vai perguntar, mas aquele dia ele falou 600 litros, né? Era muita coisa, né? Então, em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros, né, de água, né? Eles colocavam ali que era para purificação, para aqueles convidados que iam chegando e iam lavando as mãos, né? E para poder entrar para a festa, eles tinham esse costume, os judeus, né? Então, essa água era para essa lavagem, essa purificação. Disse Jesus aos serviçais. Aí chegou o momento de Jesus, né? Então, ele falou aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, nós vemos aqui que esse milagre, né? Uma que é a prova de que ele estava ali como Jesus, né? Filho de Deus, como Messias, mas muitos ali não tinham aquela fé, não acreditavam ainda, né? Não estava provado que ele era o Filho de Deus. Nós vemos que nessa festa aqui ele não estava só, ele já havia começado a montar o seu ministério com os seus discípulos, porque aqui fala que eles estavam ali com Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados. Então ele já havia começado o ministério dele, ele já tinha uma igreja, né, caminhando com ele, esses discípulos estavam ali com ele, mas talvez faltava para aqueles discípulos também uma prova mais robusta, uma prova mais evidente, né, de que ele realmente era o poderoso Filho de Deus. Então esse milagre veio para poder dar prova disso, né? Uma prova bem, como diz, né, no meio jurista, uma prova contundente, uma prova robusta, né, de que aquilo que está demonstrado através daquela prova é verdadeiro, né?
E aqui essa prova, aquela transformação do vinho, esse milagre, foi para que eles estavam ali acreditassem a partir daquele momento que estava provado que ele era o Messias, o Filho de Deus, para que os seus discípulos o acompanhassem agora com mais crença realmente, né? Para que tivesse essa certeza. O vinho não foi só para suprir a falta ali naquela festa, não foi para isso. Tanto é que Jesus não dá muita importância até quando a mãe dele vem falar com ele, né? Ele fala, o que temos nós com isso, mulher, né? Ele nem chama ela de mãe, né? A partir dali ele já estava emancipado como filho de Deus, já, né? Não por falta de respeito nem nada com a mãe dele, né? Mas ele fala só para colocar, para ela entender, e ela entendeu, né? Porque nós vemos que Maria, quando nós lemos lá atrás, naquele recenseamento que eles foram fazer lá, ela estava vendo tudo aquilo acontecer e ela estava guardando com ela não comentava com ninguém. Tudo aquilo para ela não era novidade que estava acontecendo. E ela está ali, ela está dando parte, deitada naquela manjedoura, ela não reclamou de nada, porque para ela tudo aquilo era algo que estava para acontecer, ela já estava nessa expectativa, né? Era o cumprimento da profecia que ela tinha ouvido do Espírito Santo. Então nós vemos aqui também, ela entendeu perfeitamente, tanto é que ela fala, ela entendeu que ela fala para os serviçais, façam tudo que ele vos mandar, ou seja, a partir dali, Maria falou, agora eu não deixo de conduzir ele, né? Ele é o condutor agora. A partir de agora, ela foi e falou para os povos serviçais, façam tudo que ele mandar. Ou seja, ela falou, agora ele vai assumir realmente como o Messias, o verdadeiro Filho de Deus. E tudo aconteceu a partir dali, ela não tocou mais no assunto, não falou nada a partir daí, só Jesus entra em cena aqui, né? E tudo acontece. Nós temos mais provas disso, né? Quando nós vamos lá para Mateus, no capítulo de número... Mateus capítulo 14. Do versículo 13 ao 21, que vai falar sobre a multiplicação dos pães, né? Mais um dos milagres que Jesus fez. E mais uma vez eu falo, né? Esse milagre da multiplicação não foi para matar a fome de quem estava lá. Não foi para isso. Embora às vezes na cabeça do homem pareça, né? Mas ali foi para mostrar a glória de Deus, né? Para mostrar que Jesus, ele era o Senhor, o dono de todas as coisas. Então nós vemos lá, 14, 13 ao 21, nós vamos ler. Diz assim, ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram, este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus, eles não precisam ir, deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram, tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Disse Jesus, tragam-nos aqui para mim. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida deu-os aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços
que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Algum outro homem seria capaz de fazer isso que não fosse Jesus, né? Prova maior do que essa, né? Que aquele que estava ali ensinando aquele povo. Aqui fala de 5.000 homens, né? Porque naquela época só se contavam os homens, né? As mulheres não eram contadas. Em qualquer contagem que fazia, recenseamento, tudo que fazia, nós lemos sobre o recenseamento que estava sendo feito naquela época, era só os homens que eram recenseados. Nem padaria serve tanto posso, né? É verdade. E só os homens em condição de guerrear. Naquela época do recenseamento, eram homens capazes de enfrentar uma guerra. Por isso que eles faziam a contagem, para saber, o rei queria saber quanto ele tinha de força de exército, de homem prontos para a guerra, né? Então, os homens que eram de idade, as crianças, nem eram contados também. Aqui também foi a mesma contagem, né? Contaram aqui 5.000 homens, as mulheres que estavam ali, mais as crianças, né? Mais os idosos também. Os idosos talvez até foram contados por homem, né? Que ali não estava se tratando de guerra. Mas aqui a palavra diz que foram contados 5.000 homens, né? Não falam nas mulheres. Aí vamos dizer que para cada homem que estava ali, pelo menos tinha uma mulher, né? Já seriam pelo menos 10.000 pessoas, né? Se a gente não contar as crianças, né? Não contar as viúvas, que pudessem estar acompanhando também. Nós vemos que um milagre tão grande desse só poderia ser feito por Deus, né? Glória a Deus. Ou o seu representante, né? O seu Filho Jesus Cristo. Então, uma grande prova, né? De que ele era realmente o Filho de Deus. Ele falava com Deus. Nós vemos aqui que ele parte o pão e ele deu graças e partiu os pães. Ou seja, né? Ele falou com Deus, agradeceu a Deus, para que aquele milagre que estava acontecendo ali, né? Fosse para honrar, né, o nome dele, para que todos crescem que ele era o Filho de Deus, né? Nós vemos mais esse milagre maravilhoso, né? E para não ficar só nesse aí, nós temos mais um outro que está lá. Nós vamos falar de um grande milagre, né? Nós já falamos aqui, mas nós vamos falar dele. Nós falamos da pessoa, mas não falamos do milagre. Que foi da ressurreição de Lázaro, que está lá em João 11. João capítulo 11. Do versículo 40 ao 44. Diz assim: disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Você vê o que foi? Foi para isso. Depois de fazer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolvido num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Amém? Então você vê que Jesus aqui ele faz isso e ele agradece ao Pai, porque o Pai honrou ele para que aquele povo que ali estava cresce que ele era o Filho de Deus. Esta foi uma das grandes provas, né? E não foi só para ressuscitar Lázaro, né? Isso é o que menos importava, porque Lázaro, como todo homem, vai morrer. E Lázaro morreu também depois, né? Bom seria se fosse ressuscitado, se fosse para isso, né? Ele não morresse mais até a volta de Jesus, né? Mas não foi para isso. Jesus mesmo fala: Pai, te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves,
mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creiam que tu me enviaste. Ou seja, foi para isso, para provar para o povo que foi Deus que enviou ele, né? Foi só para isso, essa é a grande prova. Não foi pelo milagre, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Até os milagres que Jesus fazia, que curava os paralíticos, os cegos, não era para beneficiar nenhum desses que foram receber outra coisa. Não foi só para isso que Jesus fez. Foi para o nome de Deus ser glorificado. Sempre foi para isso. Todos os milagres que Jesus fez foi para glorificar o nome do Pai, o nome de Deus. Não foi para beneficiar ninguém que estava doente. Foi só para mostrar que ele, para provar que ele era o Filho de Deus. Nós vamos ver também lá depois, né? Já estamos quase no final. Nós vamos falar que fala sobre a crucificação e ressurreição, né? Falei que ia ser rapidinho, nós estamos chegando no final, nós vamos chegar já na crucificação. O bom da palavra de Deus é isso, que ela por si só, ela prova tudo, ela diz tudo, né? E ela é bem objetiva, né? Não precisa ficar a gente querendo acrescentar mais nada, enfeitar muita coisa, não, porque ela por si só diz tudo, entendeu? Lá em João, no capítulo, aliás, em Mateus 27, e até Mateus 27, é o capítulo inteiro de Mateus 27, o capítulo inteiro de Mateus 28, ele vai falar sobre isso. E vocês vão pensar, pô, mas vai falar tudo isso aí, hoje a gente não vai embora, né? Então, eu não tenho pressa, né? Mas também não há necessidade da gente, né, ler tudo aqui, né? É bom a gente ter durante a semana o que ler também, né? Então esses 2 capítulos eu vou deixar para a igreja toda ler durante a semana para encontrar essa prova, né? É o capítulo inteiro de Mateus 27. Eu vou falar só um resumo de algumas coisas que os irmãos vão ler, né? E o que mais nos interessa. Glória a Deus. Mateus 27. Então, lá no livro de Mateus, no capítulo 27, até nem, né? Seria até impossível de ler, porque ele tem 66 versículos, olha só, Mateus 27, são 66 versículos. Então tem bastante coisa para a gente ler durante a semana, né? Estudar sobre esses 2 livros aí. 27 e 28 nós vamos encontrar a prova cabal, né, de que Jesus Cristo realmente é o Filho de Deus. Que não há nada, tá? Então durante semanas os irmãos, né, lerem também sobre isso aí, né? É passar rapidinho, eu já li, é rápido para ler e entender, né? Então eu queria que os irmãos lessem. No livro de Mateus 27, nós vamos encontrar lá que vai falar sobre a prisão de Jesus, que começa, é o início do fim, né, dele, né? Começa com a prisão. Os irmãos vão ver lá mais ou menos no versículo 1 e 2 que vai falar sobre a prisão. Depois nós vamos ver ele já na presença, né, dos sacerdotes lá no templo. Ele vai estar lá no Sinédrio, aliás. Ele vai estar ali enfrentando aquela fase da acusação pelos sacerdotes. E lá pelo versículo 23, mais ou menos, vai para frente, né? Nós vamos ver que ali o povo decide pela crucificação de Jesus e pela libertação de Barrabás, né? Nós vamos ver isso aí no capítulo, que nós vemos que o próprio povo, né, os religiosos da época crucificaram, decidiram por crucificar Jesus.
E nós estamos vendo nos dias de hoje também muitos religiosos crucificando Jesus hoje, né? De certa forma, como tem isso, né, irmão Luiz? Como a gente vê isso hoje? Os religiosos crucificando Jesus novamente, negando que não foi daquela forma. Muitos negam até que a dor que ele sentiu não foi exatamente daquele jeito, não foi exatamente aquilo que foi representado ali. Olha como tem gente ainda crucificando hoje, os religiosos querendo explicar a religião hoje, né? Porque tem muito religioso querendo explicar a religião, não explicar o Evangelho de Jesus, mas explicar a religião. Tem muita gente defendendo a religião dele, a minha religião, ou a minha igreja não fala assim, a minha igreja não ensina dessa forma, a minha igreja não proíbe isso, a minha igreja não proíbe aquilo. As pessoas já estão achando a igreja como se fosse deles. Não é mais a igreja de Cristo, a igreja não é mais a noiva, já pertence a homens hoje em dia. Então nós vemos os religiosos, como foi naquela época, porque aquele povo ali decidiu crucificar Jesus. Tem muitos hoje fazendo a mesma coisa. Eu espero que os irmãos aproveitem bem isso aí. Nós vamos ver o momento da crucificação dele, o momento da morte, o sepultamento dele, como é que foi, né? Até onde ele foi enterrado. Como foi guardado, né, o túmulo dele ali. O que inventaram depois quando não encontraram o corpo dele ali. O que tramaram para ser explicado, para que os soldados explicassem para o povo, para iludir o povo que ele não havia sido ressuscitado. Tudo isso nós vamos encontrar nesse capítulo. As mentiras e as verdades, né? Nós vamos encontrar ali. Então nós vamos, no capítulo de número 28, Mateus 28, nós vamos entender lá como é que foi a ressurreição, como foi o relato dos guardas que eles foram preparados para falar, né? Eles falaram que a realidade, mas aí chamaram eles e falaram: nós vamos montar um teatro aqui, vocês vão representar de uma outra forma, para que os religiosos não continuem insistindo que Jesus ele é o Filho de Deus. Nós vamos inventar uma história diferente. Então prepararam os guardas para falar uma mentira ao invés da verdade, né? Então nós vamos ver isso no capítulo número 28, o relato dos guardas sobre a falsa prova, a falso testemunho deles, né? Que eles foram preparados. E nos dias de hoje nós estamos presenciando, politicamente é tudo preparado, é tudo um teatro, né? Para contar as coisas, né? Não é muitas vezes eles copiaram isso aqui, copiaram isso lá do Império Romano. Toda essa farsa que é montada hoje politicamente, nós vivemos, né? Isso aí hoje. Está muito claro essas coisas, quer dizer, o homem já tinha essa inteligência lá naquele tempo também, para né? Formar as falsas testemunhas, as falsas provas. Eles montaram toda uma farsa e eles prepararam. Nós vamos ver lá também um relato desses guardas, como é que eles, né, propagaram isso aí depois dessa preparação, como é que foi. E nós vamos ver lá também depois no final, né, a grande comissão, né, que Jesus deixou para os seus discípulos, para a formação de discípulos, né? E por que hoje eu estou falando isso aqui? Porque nós estudamos isso aqui na escola de discípulos, né? Até hoje era para você, né? Era para estar me acompanhando, até você não veio no outro, aí eu escalei o outro irmão, que é o Grudiano. Ele tem um nome difícil, né? Era para ele hoje estar falando comigo, mas ele também não veio. Mas Deus vai abençoar que uma hora vai dar certo, né? E também eu não quis trazer, porque também fui pego bem aqui em cima da hora, né? Eu ia ter que preparar eles, que eles não estavam sabendo que viria hoje, né? Mas fica para a próxima. Então nós vamos ver lá nesse Mateus 28 também no final, né, que Jesus falando sobre a grande comissão.
né? Ele fala lá em Mateus 20, no versículo 16 e 20, né? 16 e 20. Ele fala assim, ó, que fala sobre a grande comissão que Jesus deixou, né? Depois que ele, antes dele assumir aos céus. Diz assim que lá, os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Né? Aqui Jesus encerrou. Então nós vemos todas as provas aqui. Até antes dele ir, ele pôde provar que tudo que ele fez, ele tinha autoridade nos céus e na terra. Todos os milagres, né, que nós discorremos sobre eles aqui, nós vemos que tudo isso que foi feito foi porque Jesus, ele tinha essa convicção. Ele diz aqui, ó, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Né? Por que fazer discípulos de todas as nações? Fazer discípulos é ensinar sobre a vida de Jesus. Paulo não fala que para a gente ser imitadores, né, de Jesus Cristo, ou até ser imitadores dele mesmo, como ele era de Cristo, né? E o Evangelho é isso, é nós imitarmos a Cristo. Seguir a Cristo significa imitar o que ele fazia, imitar o comportamento, imitar o caráter de Cristo. É isso que os discípulos aprenderam com ele, os apóstolos aprenderam, e os apóstolos passaram para as igrejas, que nós vemos lá em Atos, né? Que fala que a igreja, ela vivia sob a doutrina dos apóstolos, ou debaixo da doutrina dos apóstolos, porque os apóstolos ensinavam aquilo que eles aprenderam seguindo Jesus. Eles foram discípulos de Jesus. E a formação de novos discípulos, né? As igrejas se formam para quê? Não é para ter bastante gente, para arrecadar bastante dízimos e ofertas. Não é para ter um grande coral dentro da igreja, né? Para ter muitos músicos, muitos cantores, gospel, tem hoje aí um monte, para ter bastante cantores famosos. Não é para isso que as igrejas são. As igrejas se formam para que haja formação de discípulos. Esse é o único objetivo de Jesus para a formação da igreja. Ela quer que a igreja o siga, seguir o caráter dele, como ele foi, como ele fez, como ele ensinou, nós devemos ensinar também. Nós devemos aprender dele e devemos ensinar, porque ele aprendeu do Pai, ele aprendeu de Deus. Ele fez, cumpriu tudo que Deus determinou para ele que fizesse. Ele veio na terra com um plano estabelecido pelo Pai, que era Deus, e ele obedeceu na íntegra. E ele passa para nós essa comissão, que nós o sigamos a ele agora. A tudo como ele fez, como ele se comportou, nós devemos nos comportar também. E a grande comissão é essa: ide fazer discípulos de todas as nações. Né? É para isso que a igreja existe. A igreja não existe para mais nada nessa terra, a não ser para isso, para esta grande comissão de Jesus Cristo. É isso que Jesus espera de nós. É isso que Jesus espera da igreja. E é essa igreja que ele quer receber nos ares um dia. Essa igreja formada com o caráter dele, com tudo aquilo que ele ensinou, com toda a obediência que ele nos passou, com os mandamentos que ele nos deixou, que ele quer encontrar essa igreja obediente, que fez conforme ele pediu que fizesse. É só isso que ele espera. Amém? E a Deus
Deus todas as glórias. Glória a Deus.